Olá, boa tarde para você que está acompanhando a página do Diário da Região no Facebook. Estamos aqui com mais um Papo Cultural. E o Papo Cultural dessa terça-feira é com o ator Alexandre Mancini Júnior, o pai do Enzio, do Henrico, o pai do Henrico. Ele que comanda aqui na cidade Núcleo Arsênico de Criações e também faz parte de vários projetos aí de diferentes grupos da cidade como ator. Alexandre, muito obrigado, viu, cara, por você vir aqui bater um bate-papo com a gente aqui nesse Papo Cultural. Muito bom aqui te receber, viu? E para quem está acompanhando aqui o Papo Cultural que vai começar aqui com o Alexandre, quiser mandar alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, é só usar a timeline aqui da nossa transmissão ao vivo, que eu estou acompanhando tudo aqui e vamos lá, vamos conversar. Amigo, me conta uma coisa, a mais recente produção, né, do Núcleo Arsênico, que é o Quero Ser Preto, você acabou de voltar de uma temporada bem recente agora em São Paulo, né? Sim. E acredito que deve ter sido muito bacana, assim, é muito bom ver os grupos aqui da cidade indo para a capital, para se apresentar. E o que eu acho interessante assim, do Quero Ser Preto é que ele alia coisas que estão meio que na identidade dos trabalhos assim, do teu núcleo, né? Que é esse diálogo, tem teatro, tem dança, tem artes visuais. Eu não sei se você concorda com isso, se Quero Ser Preto sintetiza um pouco dessa identidade artística do Núcleo Arsênico de Criações? Sim. Como último trabalho, e não sendo só um trabalho do Núcleo Arsênico, né, em parceria com a Azul Celeste e com a Casa de Criar, eu acho que tanto a Azul Celeste quanto a Casa de Criar entraram bem na onda, entenderam bastante por onde vinha o núcleo. E realmente, a pesquisa ela se pauta nas intersecções possíveis entre teatro, dança e performance, principalmente. Né? A cada projeto surgem outras possibilidades, artes plásticas, no caso do Quero Ser Preto também tem, o Júnior trouxe alguma bagagem disso. E nos outros trabalhos é muito visível esse teatro físico, um teatro imagético, né? A dança principalmente e a performance, tanto no Canaã, que foi o primeiro trabalho, quanto no Coágula, que foi o segundo, e Quero Ser Preto é o terceira peça, vamos dizer assim, do Núcleo Arsênico. E como é que foi lá em São Paulo, assim, vocês cumpriram uma temporada de apresentações, onde que vocês levaram o espetáculo, como é que foi o feedback do público de lá? Foi bacana, foi muito bacana. Apresentar em São Paulo é sempre muito bacana, assim, eu morei lá, trabalhei lá, mas nunca tinha apresentado na Galeria Olido, por exemplo, Nossa, sempre quis. Um espaço fantástico. Exatamente, e aí a gente fez 6 apresentações ao todo, né? As 3 primeiras foram na Galeria Olido, e na primeira semana, sexta, sábado e domingo, e na segunda semana foi no Teatro Arthur Azevedo, lá na Moca, que aliás é onde eu tenho família, então para mim foi uma maravilha. Você é nascido em São Paulo? Eu não sou nascido, mas parte dos parte da tua família mora lá, os Mancini. Foi para São Paulo, e dentre os bairros tem uma parte que mora na Moca. E é muito bacana, São Paulo tem uma recepção, o público de São Paulo tem uma recepção diferente, né, do que o público de Rio Preto, que nem é em qualquer outra cidade. Com certeza. Enfim, mas foi uma surpresa muito agradável ser convidado para participar. Foi pelo Circuito Cultural Municipal de São Paulo e numa programação especial de dança, né, então... foi muito bacana. E coincidentemente também era o Dia da Dança, né? Pegamos o Dia da Dança, exatamente. Da programação, foi o mês inteiro de programação. E nós somos um dos grupos que pegou a data. Bacana. Né? E como é que nasceu o Quero Ser Preto? Assim, o que fala esse espetáculo? Como que nasceu? Já é consequência de uma pesquisa que você já vinha fazendo? Como que... Nasceu da seguinte maneira. A gente estava em São Paulo, em temporada com um espetáculo da Azul Celeste, né, Um Mundo Mudo, e, enfim, bate-papos, conversas, a gente fez uma temporada longa em São Paulo, e ia conversando com o Jorge Vermelho, falando exatamente sobre a pesquisa do núcleo, que no âmbito de linguagem essas intersecções, mas num âmbito antropológico, assim, ela sempre tenta aprofundar questões de religião, de fé, né, e aí ele falou de um roteiro que ele tinha escrito há muito tempo atrás, quando ele estava em Salvador, que chamava Quero Ser Preto. E eu achei o máximo, falei, tem tudo a ver. E comecei a ser muito chato e insistir muito para que a gente propusesse
um projeto em que várias companhias se unissem, né, numa empreitada de criar uma obra única. E aí, até porque o núcleo, quando ele foi fundado, foi numa vontade de intercâmbio, tanto é que ele é um núcleo de criações, ele não necessariamente produz. Então, ele é um núcleo de pesquisa. E logo que eu fundei, era muito difícil ter parceria. Os grupos não entendiam. Quando você propunha de fazer uma coisa junto, ele, mas espera lá. Não, então sou eu trabalhando no núcleo. Eu falei, não, é uma coisa... De parceiro, não estou te chamando para ser um integrante fixo. Exato. Mas, né, uma parceria por trabalho. E não pessoas, simplesmente, mas pesquisas. E tanto é que o núcleo foi fundado em 2012. E aí a primeira grande parceria, né, entre companhias, que foi a proposta lá, inicial do grupo, aconteceu só no Quero Ser Preto, que é um projeto, vamos dizer assim, de 2016, né? Certo. Praticamente, 2015, 2016. Enfim, aí eu e o Jorge, nesse debate, por fim ele falou, não, ok. E aí ele propôs o Júnior, na época eu nunca tinha trabalhado com o Júnior, não convivia muito com ele, conhecia de saber quem era. E aí marcamos as primeiras reuniões, tinham mais pessoas envolvidas de outros coletivos da cidade, por fim... Os que ficaram foram os 3. E foi muito bom, assim, foi um enfrentamento, porque quando você entra em sala, uma pesquisa sua, você com você mesmo, ela tem uns ganhos, mas também ela se vicia, né? Ela fica hermética. Então, ter essa troca, esses atritos com outros criadores, foi muito positivo para o núcleo, para a pesquisa do núcleo. E o bacana, assim, o Quero Ser Preto, ele tem, assim, na essência dele lá, tá uma discussão, né, a respeito do preconceito, principalmente da questão do preconceito racial, né, do racismo, sim, enfim. E dentro, assim, do núcleo arsênico também, assim, os outros espetáculos que você montou também tinham um diálogo com a cultura africana, principalmente com essa questão da religiosidade, assim. Sim. Esse teu interesse por esse universo, assim, da cultura africana, as religiões de matrizes africanas, isso nasceu junto com o teatro? Isso já fez parte da tua vida? Como que você trouxe isso para o teu universo artístico, assim? Uma coisa que sempre me incomodou positivamente muito, em termos de arte, são essas manifestações de fé, essas manifestações culturais, né? Normalmente muito específicas de culturas, às vezes fora do Brasil, às vezes não. Desde a faculdade. Na faculdade eu me aprofundei muito numa pesquisa de presença cênica e questões corporais, né? E aí isso meio que atravessou meu caminho, assim, lá na faculdade mesmo. Entendi. No contato com outras pessoas que eram do Candomblé, que eram da Umbanda, ou mesmo entusiastas, e eu fui um deles durante bastante tempo. Mas as pessoas falam, mas uma cultura africana, né? Ela, de certa maneira é africana, mas de certa maneira ela é brasileira. Sim, né? Então, basicamente a partir do Canaã eu comecei a produzir especificamente direcionado à religiosidade e à cultura africana. E aí a gente fez o Canaã, ele surgiu de uma cena curta que chamava Sobre Holocaustos, Umbanda e Café, que eu até apresentei no festival aqui de cenas curtas de Rio Preto. E aí posteriormente ela aumentou e virou o Canaã. E que é exatamente isso, a partir dos arquétipos do Candomblé eu desenvolvi núcleos cênicos e por fim construí uma dramaturgia. O segundo trabalho, que é o Coágula, ele é sobre religiosidade, mas ele não é sobre cultura africana. Entendi. Ele já vai para um outro know-how, né? Para uma outra referência, que é a cultura católica, no caso, pelo viés do Grande Inquisidor, do Dostoiévski. E agora eu Quero Ser Preto, que aí eu retomo essa questão da religiosidade, mas aí faz um recorte a partir do preconceito, e inclusive na peça tem questões do preconceito contra a mulher, outros tipos de preconceito, mas sempre nesse, no caso do Quero Ser Preto, com essa questão cultural africana mesmo. O Jorge contribuiu muito nesse sentido na direção do trabalho e no roteiro, né? Um roteiro que ele já tinha escrito há muito tempo e que ele foi atualizando a partir do trabalho em sala.
Então é meio por aí. Eu não escolhi muito. Falei, eu vou pesquisar, deixa eu ver. O negócio aconteceu e eu fui meio que seguindo o acaso. Legal, bacana. Estamos aqui batendo um papo com o Alexandre Mancini Júnior, do Núcleo Arsênico de Criações. Vamos ver o que a galera aqui do Facebook está se manifestando. Tem o Marcos Febuli, parabéns pelo trabalho. Valdecir Geroto, Valdecir, abraço. Em breve é você, hein, amigo? Parabéns, Alexandre, que sucesso seja uma rotina na sua vida. É isso aí. Axé. O pessoal da classe artística de Rio Preto merece isso. Amigo, o Diário publicou exatamente na edição de hoje, né, os espetáculos que foram selecionados para essa edição do Festival Internacional de Teatro, o FIT. E entre esses espetáculos está o Crise de Gente, da Companhia Hecatombe, do qual você também faz parte. Então, assim, além do teu trabalho de pesquisa que você conduz, você também, assim, tem participações, parcerias com outros grupos da cidade. Sim. Inclusive, até acho que a Companhia Hecatombe, você está é um dos fundadores aí da companhia também, né? Eu estou desde muito tempo. Por pouco que eu não estou no grupo dos fundadores, não tô brincando. Mas, na verdade, a Hecatombe foi a primeira companhia que eu trabalhei em Rio Preto. Ah, legal. Eu morava, na época, em Curitiba, tinha mudado de São Paulo para Curitiba, recebi um convite para substituir um ator no Orégano, o André, que estava indo para São Paulo, e aí fiquei nessa, lá em Curitiba eu não conseguia entrar nos nichos artísticos, era muito fechado. E aí a gente comprou empreitada, eu e o grupo, né? Foi um convite do Bruno Cavalcante, que era da companhia, já desde um tempo. E eu falei assim, eu topo. E aí a gente fez uma loucura, que era eu viajar de Curitiba para Rio Preto. E depois de um tempo de Curitiba para São Paulo, porque a gente começou logo depois que eu consegui pegar a peça, a gente foi para uma temporada em São Paulo. Entendi. E eu fiquei numa ponte aérea ilógica, mas aí, aquilo para mim foi um alívio, para quem estava sem conseguir trabalhar com arte, de repente entrar num grupo que tinha uma pesquisa muito consistente, um trabalho muito bacana, na época que era o Orégano. Nossa, para mim foi o máximo. E aí fizemos esse sacrifício, eles toparam também nesse sentido. E aí ficou nessa, e eu comecei a vir bastante para Rio Preto. A Natália, minha esposa, a família dela é de Monte Aprazível, que é aqui do lado. Eu sei que depois de uma epopeia curta até, a gente veio parar em Rio Preto, viemos morar em Monte Aprazível, e aí eu deslanchei. Então foi o Orégano, esse espetáculo meio que acabou te trazendo para Rio Preto, assim, inicialmente, Exato. Vamos dizer, não estaria nos seus planos, assim. A culpa é do Orégano. Olha só. Mas aí que tá, me apaixonei pela pesquisa da Hecatombe, né? O neogrotesco. De certa maneira, ela influencia muito o núcleo, e de certa maneira o núcleo também influencia, em termos de pesquisa artística e de linguagem, a Hecatombe. A Hecatombe é um lugar onde existe muito diálogo entre direção e os atores nesse sentido. A gente propõe muito, às vezes o Homero fica numas saias justas, porque a gente tem muita liberdade propositiva nesse sentido. Então uma coisa meio que influencia a outra, né? Núcleo e Hecatombe. Tem uma questão da performance, né, no trabalho da Hecatombe também, essas estruturas teatrais que elas não são exatamente fechadas, né? Elas têm umas brechas para o jogo cênico livre, assim. Legal. Claro que isso vai, ao longo das apresentações, sempre cristaliza, né? Mas a proposta em si é essa, é trazer essa instabilidade para os atores na cena. Isso sempre me interessou muito. Enfim, aí me apaixonei pelo teatro riopretense a partir daí. E aí fui trabalhando com um monte de gente, trabalho com um monte de gente até hoje. Né? Legal. Quais, assim, as outras companhias também, a Azul Celeste agora, né, que você também tem um trabalho com eles, né? Exatamente. Na Azul Celeste eu também entrei para substituir um ator. Eu acho que eu tenho essa sina. Vou fazer um espetáculo com ele, o substituto. O substituto, exatamente. História da minha vida. Mas eu entrei no Território Banal para substituir o Pedro. Beijo, Pedro.
O Pedro, inclusive, eu falei com o Pedro hoje, sabia? Ah, é? Ele está lá na Itália e está fazendo um trabalho com um coreógrafo lá, que eles estão participando de uma mostra. Gente, e aí eu liguei para ele via Facebook hoje, fiz uma entrevista com ele via Facebook. Foi o máximo. O Pedro até no início do processo do Crise de Gente, ele ia participar em cena, virtualmente, né? Eu lembro até que o Homero era uma das propostas e tudo mais, mas ficou inviável por uma série de questões tecnológicas e de agenda. Mas a gente tinha essa vontade. Mas eu entrei no Território Banal para substituir o Pedro, tocava baixo em cena, sendo que eu não toco nem pandeiro. Olha só. Foi um puta desafio nesse sentido para mim, para a paciência do Jorge, do Gerard, que tocava de olho fechado, do Ronaldo. E aí entrei na Azul Celeste substituindo o Pedro no Território Banal. Em seguida eu me afastei por uma série de questões, depois eu retornei para fazer a luz do Mundo Mudo. Né? O Jorge tinha desenhado a luz junto com a Reni, e eu entrei depois, também dei pitaco na luz, enfim, a gente apresentou muito o Mundo Mudo e eu na função da luz. E aí depois veio o Haver Estrelas, e aí eu já entrei também num desafio, porque a minha formação é muito física, né? A UEL forma atores bailarinos, assim. Entendi. Então tem uma tradição muito puxada para o físico, pouco puxada para a voz. Então, para mim, trabalhar com... Já tinha trabalhado bastante com muito texto, mas cantar, por exemplo, né? Foi o teu, o teu primeiro infantil, o Haver Estrelas, o primeiro espetáculo para criança que você faz? Não. É o meu segundo espetáculo e tiveram outras cenas curtas, outras experiências. Mas o meu primeiro espetáculo chamava Precioso Mistério Contado em Pedacinhos. Que era circense, inclusive. Lá, de novo, a UEL física, né? E aí também foi um processo muito bacana. Eu sempre fico meio assim com duas coisas, né? Com teatro infantil e com comédia, né? E eu lembro uma vez, assim, também de ter visto a Natália comentar no Facebook, a Natália, tua esposa, que foi o primeiro espetáculo que o teu filho assistiu, né? Que o Henrique assistiu, o teu, né? Porque até então, os espetáculos que você fazia, né? Ele é criança, né? Exatamente. O Haver Estrelas foi o máximo por esse motivo, assim. Foi a primeira vez que ele me viu em cena, uma linguagem acessível a ele, claro. Ele, né? Claro. E ele adorou. Enfim, no processo criativo, no caso do processo criativo, a gente teve também muita liberdade criativa no início da pesquisa, né? Antes das coisas começarem a se formatarem. E aí, assim, a minha referência era ele. Né? Que legal. Convivendo com ele todo dia e por mais que a gente não pegue o Jonas, que é a personagem da peça, por um viés super infantil, né, uma criancinha, ele não é uma criancinha, mas tinha muito do Henrico ali, né, desse jogo diário que eu tinha com ele. Não teria como não ter. Né? Então foi o máximo. O Haver Estrelas eu gosto muito do processo enquanto processo artístico e pela experiência particular de ter feito a peça para o Henrico, de certa maneira. Que legal, que bacana. Vamos ver aqui o pessoal da galera do Facebook. Aqui, ó, Natália já está se manifestando aqui. Natália, olá em casa. Ê, Natália. O Murilo Gussi também. Olha, o Murilo Gussi, lindo, tesão, bonito e gostosão, com gritinhos de tiete. O Murilo é fatal, né? Gente. Alexandre é um artista inspirador. Beijo grande aos dois. Obrigado, Murilo Gussi. É isso aí. Se você quiser mandar alguma pergunta, algum comentário aqui para incrementar o nosso papo cultural, é só você escrever aqui na timeline aqui da nossa transmissão ao vivo, que eu tô acompanhando tudo aqui, tá bom? É isso aí, gente. Bom, Alexandre, né, crise de gente, fala dessas crises contemporâneas, né? Enfim, Quero Ser Preto é uma reflexão a respeito dessas inúmeras formas de preconceito que a gente tem, né? E até o próprio Canaã nasceu de uma inspiração de religiões de matrizes africanas que hoje também são alvos de muito preconceito, né? Na sociedade a gente vê aí casos, né, sempre a todo momento de terreiros sendo atacados, enfim e tal. E você, como artista, está aí se manifestando diante dessas questões que são recorrentes, que são urgentes, assim, a gente colocar em discussão na nossa sociedade. Como você vê isso? Você acha que o artista tem um pouco essa responsabilidade? Não dá para ser só alegoria, tem que ter crítica também. Como que você reflete sobre esse aspecto, a tua função enquanto artista e enquanto, né, uma pessoa que tem que instigar os outros a refletir sobre questões que são importantes para nós? Sim. Assim, é claro que no âmbito artístico existe uma liberdade, ela deve ser
preservada sempre. Mas eu, particularmente, não me sentiria confortável exercendo meu ofício baseado no entretenimento. Jamais. Então, para mim, eu sempre... Não é que eu tento atrelar, mas inevitavelmente as coisas que me tomam atenção, né, onde eu identifico urgência em tratar, é para onde eu vou criar. Enfim, e milhões de coisas assaltam a nossa atenção, ainda mais, né, atualmente, que é tudo muito fácil, o acesso à informação é muito fácil, né, as notícias e tudo mais. Então, enquanto artista, eu sou estimulado, felizmente e infelizmente, o tempo todo, por questões muito drásticas, né, na maior parte das vezes. E claro, qualquer artista pode montar o que quiser, pode montar Shakespeare, o texto na íntegra, mas não pode fingir que você vai montar um texto sem levar em consideração, sem comunicar enquanto linguagem, enquanto tema, enquanto atualidade, com o que acontece ao redor. Né? É uma questão que eu falo, as pessoas falam que eu me envolvo sempre em criações muito trágicas e sempre com questões políticas. Eu falei assim, mas qualquer peça é política, né? Qualquer peça que você aborde pode ser uma comédia, pode ser o Haver Estrelas, ele tem um viés politizado, né? Não tem como não ter. Então eu acho sim que é a função do artista, né? Não só do ator, mas qualquer artista, ele tem uma responsabilidade muito séria. Ele sobe num palco, ele pinta um quadro, ele, né, produz uma música que de certa maneira vai mobilizar pessoas, vai sensibilizar pessoas, vai humanizar questões. O principal é isso, né? A gente tentar humanizar questões que estão muito fechadas, que estão muito desumanizadas, né? Então esses temas, eles vão perpassar sempre os trabalhos que eu me envolvo, que eu me interesso. E claro, o mundo teatral é muito cruel nesse sentido, né? Você tem que sobreviver de certa maneira, mas deve existir um limite do ator fugir do foco dele. Não pode puramente ser entretenimento não pelo pode entretenimento. Ser puramente entretenimento, né? Não pode se juntar para fazer uma pecinha e ganhar um dinheirinho. Não pode escrever lei de fomento, catar o dinheiro público e usar de qualquer maneira. Não dá para não cumprir o que propôs no projeto. Né? Então, assim, é muito sério. Não dá para tratar a arte, na verdade, como se fosse um ofício menor. Né? Não dá para tratar a arte como se não tivesse seriedade. Por mais que seja uma profissão muito subjetiva em muitas questões, muitos aspectos, mas ela é talvez mais importante do que muitas outras profissões de sobrevivência, né, que a gente dá mais importância. E talvez a gente esteja num momento, vivendo um momento social, um momento político que acho que nunca ela foi tão necessária. Nunca foi tão necessária. Arte nunca foi tão necessária, porque você vê por todos os lados, você fala, nossa gente, a situação, né, que o país está vivendo, como é que a gente, né, vai se manifestar, como é que a gente vai pôr isso para fora, né? O Crise de Gente, né, passa por aí, claro, mas ele vai exatamente chegar num ponto onde você tem artistas que são tão querendo dizer coisas e tudo mais, e trabalhar, entrar em sala para trabalhar diariamente, independente se você está criando uma peça ou não. E aí chega num ponto que você fala assim, o que frente a essa realidade é relevante? Né? O que eu posso dizer para isso que vai conseguir humanizar questões, que vai conseguir ser escutado, né? Que vai conseguir dialogar de certa maneira. Então a gente chega num lugar onde a gente partiu de vários pontos, mas uma frase que a gente repetiu o processo inteiro e que está na peça é a ficção não dá mais conta da realidade, né? Justamente. Como é que você vai chegar como é que você vai se mobilizar mais para questões numa peça do que vendo a notícia em si, do que vendo, às vezes, o ato em si. Né? As manifestações, Gente, a gente passou por um período tão conturbado, tão necessário de reflexão, de envolvimento. É isso, não tem envolvimento. Como é que a arte pode fazer isso mesmo, né? E fugir do entretenimento. Fugir. Porque vai cair de qualquer maneira, né? A gente acaba indo para o entretenimento em muitos aspectos para poder produzir uma peça, às vezes, por questões financeiras, por questões de parceria.
não tem mais dinheiro, vai fazer o shopping oferecer uma parceria. Ah, o shopping é ótimo, ou para outras coisas pode ser, mas o teatro com o shopping, a gente questiona o que o shopping é em si, mas vamos fazer a parceria, faz a parceria. Legal. Então, o resto tem que estar muito potente, né? Para não prevalecer essa necessidade de produzir só. É isso aí, gente. É isso aqui. Alexandre falando mesmo. A arte é uma manifestação política, sim, senhor. E vamos ver como é que o pessoal está reagindo aqui no Facebook ao nosso bate-papo. E vamos lá. Até, olha aqui, não só a esposa dele, mas acho que a tua mãe também, a Regina Mancini. Parabéns, lindeza, filho lindo. A Raíssa Aquino manda beijo pra nós aí, Ale. Beijo, Raíssa. Beijo, Raíssa, Natália, college inteiro. É isso aí. E, amigo, você é formado em artes cênicas pela UEL, né? Pela Universidade de Londrina. Como que foi, assim, que o teatro surgiu na tua vida a ponto de você decidir levar ele como uma profissão, como vou ser um profissional da arte? Como que foi essas suas escolhas, o teu momento aí de escolher uma faculdade, enfim, você já era envolvido com isso? Como que era? Não. Acho que o teatro surgiu para matar minha mãe do coração. Aproveitando que ela comentou. Porque eu fiz todo o colegial, né, terceiro colegial inclusive, pensando em prestar jornalismo. Olha só. Era jornalismo. Não sei o que é pior. Ou seja, eu estava fadado a sofrer. Né? Mas minha mãe ainda achava que jornalista ia sofrer menos que ator. Ia sofrer menos. Mas era jornalismo, assim. E aí não passei vestibular nenhum no terceiro colegial. Prestei vários, não passei. E aí, para conseguir fazer o cursinho, virei estagiário da biblioteca. E aí ficava na escola no período do cursinho, saía, né, ali depois, saía das aulas da tarde, ia pro estágio, e aí saindo de estágio era o horário que começava a aula de teatro. E eu tinha um interesse, assim, nunca tinha participado, nunca tinha feito aula de teatro na vida. Entendi. E aí eu fazendo cursinho, né, com a minha mãe tendo certeza que eu ia entrar em jornalismo em algum lugar, comecei a fazer aula de teatro. Saí do estágio, passava o dia inteiro na escola, né? E fazia aula à noite, fazia aula de teatro. E aí comecei a falar, gente, isso aqui é uma maravilha. Me envolvi, não teve explicação. Foi contaminado. Fui contaminado. E aí, desde ali, acho que o que me impressionou foi começar a quebrar os paradigmas, né? Então, por mais que eu fale que as pessoas não têm, né? Só tem que seguir o caminho de teatro, quem não conseguir, não seguir outro caminho. Mas é bom fazer aula de teatro, é bom abrir a cabeça a partir dessas experiências. E ali eu comecei a quebrar alguns paradigmas e me envolvi muito, achei o máximo. E mudei de ideia. Aí prestei artes cênicas. Que legal, que para bacana. O desespero da minha família. E você se formou que ano em Londrina? Foi? Eu me formei em 2008. 2008. 2004, 2005, 2006... 2008, legal. Eu fiz em 5 anos, né? Porque eu sou repetente, gente. Olha só. Não eu fiz um projeto de iniciação científica. E aí, no 4º ano, era projeto de iniciação científica, era relatório de projeto de estágio, era TCC. Aí não dei conta. Falei, não, vou deixar umas coisas para o ano que vem. Mas foi muito positivo fazer o projeto de iniciação científica nesse sentido, assim. Devo muito do que eu aprendi, desenvolvi, pesquisei a esse projeto. Chamava Indícios do Corpo Pós-Moderno e orientado pelo professor doutor Agnaldo Moreira de Souza. Legal. Agnaldo. E eu trago questões de lá até hoje, assim, transformadas, renovadas, mas desde lá. Bacana, que legal. E amigo, agora me fala sobre os projetos para este ano. Assim, a gente, antes de começar o nosso bate-papo, você já estava até falando assim, né, você está aqui envolvido com, né, você e muitos artistas envolvidos com fazer projeto para o PROAC, que tá, os prazos aí estão chegando ao final, vai vir alguma coisa nova, o que a gente pode esperar de você, do Núcleo Arsênico de Criações? Enfim, o núcleo ele tem um trabalho constante. Atualmente não em sala o tempo todo, que nem já foi uma época, todo dia entrar em sala de ensaio, mas de pesquisa, de levar adiante a pesquisa, aprofundar o mínimo possível todos os dias a pesquisa. E dentro desse objetivo a gente está escrevendo um PROAC novo, de um projeto novo, para que a pesquisa possa continuar, ser viabilizada. Então tem um projeto novo, não sei
como vai ser o andamento dele, se ganha PROAC, se não ganha. Mesmo se não ganhar, eu pretendo levar adiante. O Quero Ser Preto continua apresentando, né? Inclusive tem que terminar a circulação do PROAC, que ganhou, está circulando ainda pelo estado de São Paulo. Os outros trabalhos continuam também, Crise de Gente, vai apresentar no FIT, continua apresentando também. Tem o War. O War também, a gente não falou do War. Não falamos do War, mas que foi minha inserção nessa pesquisa mais vertical no cômico, né? Mesmo. Que foi a partir do War com o Luiz Fernando e o Ronaldo. Continua apresentando também. E que mais? E a Ver Estrelas até o final do ano continua apresentando também. E coitada da Natália do Henrico, né? Que praticamente não me vê em casa. Natália é maluca com escrevendo PROAC, só faço isso da vida. Não, quando tá em casa só fica escrevendo. Só PROAC. Aliás, muito obrigado, Natália, pela parceria. Um beijo. Você que até comentou aqui. É isso mesmo, ó. Beijo, Natália. Beijo, Henrico. E o núcleo continua, vai continuar sempre, né? Nem que for aos trancos e barrancos. Com todas as parcerias artísticas, de vida. E sigamos em frente. E a tendência, claro, assim, né? Acho que assim, é uma característica tua também. E vão ser trabalhos que têm essa ligação com esse universo do teatro físico, enfim. Sim. Que acaba sendo uma marca, assim, sua, né? Dentro da cena aqui hoje, né? É o que me mobiliza, né? Mesmo quando eu não quero, no meio do processo criativo, a hora que eu vejo, já tá ficando tudo super físico. Não consigo ficar sentado falando um texto. Mas sempre caminha por aí. Tem alguns desafios sempre, né? Quando eu entrei na Azul Celeste pro trabalho do A Ver Estrelas especificamente, era um processo criativo que passava por outros referenciais, outras técnicas. Que por fim chega no trabalho extremamente rebuscado fisicamente, mas foi um embate para mim, isso é muito positivo, um embate, eu não sabia fazer daquele jeito. Então eu tento me aventurar sempre, né? Não chegar, mas o núcleo acaba que ele sempre vai para o lado que eu puxo, que eu gosto, que acaba acontecendo. E é físico. E é isso, e exige. E como que é teu preparo para isso? Porque assim, eu te vejo em cena, tem umas coisas tão vigorosas assim que você faz, gente, ele deve ter alguma preparação, ele deve malhar durante a semana inteira. Como que é isso? Tem que ter um preparo que a gente às vezes vê e fala assim, não, o cara só vai lá, entra em cena. É como, vamos, de certa forma, ter uma performance até de um atleta, assim, né? Como se fosse um atleta, vamos assim dizer. Né? Um desgaste grande. Você faz algum tipo de coisa? Quando eu conseguia entrar em sala todo dia, era um treinamento pré-expressivo, um treinamento muito físico, e isso dava conta. Aí, como você começa a se envolver em muito projeto, começa uma demanda de apresentações grande, aí você não tem mais como organizar essa experimentação em sala. Como você vai envelhecendo. E eu cheguei ao desespero de entrar numa academia. Olha só. Não teve ninguém que crucificou mais a academia, né, fazer exercício de repetição durante a faculdade que nem eu. Eu achava um horror. Cuspi pra cima, caiu na cara. Hoje é mais que necessário. Porque aí eu me machuco menos. Porque senão eu me machuco mesmo. Então foi pro desespero. Aí eu atualmente faço academia e ensaio, porque ensaio também consome muito. Mas sinto falta de entrar em sala para treinar. Simplesmente, faz muita diferença. Tá vendo, gente, né? Esse aqui fazer teatro não exige o físico, não, que exige sim. É isso complicado. Aí. Então, esse foi o nosso Papo Cultural com Alexandre Mancini. Ai, muito amigo, obrigado. Cara, muito obrigado. Quem quiser, tem página do Núcleo Arsênico no Facebook, quem quiser encontrar, curtir vocês. É fácil de achar, Núcleo Arsênico de Criações. A gente tem uma página que é só do Quero Ser Preto. Legal. Também é fácil de achar, só escrever Quero Ser Preto lá. E a gente atualiza constantemente, não só no Núcleo, mas todas as outras companhias que eu estou envolvido, o Facebook ele divulga bastante, assim, dá para acompanhar bem. Legal. Amigo, agradeço demais a tua disponibilidade de vir aqui. É claro que a gente vai continuar acompanhando todos os passos do Alexandre, vamos noticiar no Diário da Região para vocês, né? Por favor. E todas as novidades estaremos aí, amigo. Conta com a gente. Obrigado. E esse foi mais um Papo Cultural aqui do Diário da Região. Terça-feira que vem a gente está de volta às 5 horas da tarde aqui na página do Diário da Região no Facebook. Até lá!